Depois que você fizer o pagamento, você anota seus títulos. Só é válido um de cada. Depois que você passar, você anota. Então, qual é a proposta agora? Já começa mais 3. Isso é mais um. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao que não deu tempo a gente ver na primeira aula, né? Isso é muito extenso, que são os direitos e garantias fundamentais, né? Primeiro, para a gente fazer a introdução e para ter uma continuação do que se trata e de todo o contexto, né? Quando foi promulgada, né, a Constituição de 1988, a gente vinha de um regime militar, né, que durou, se eu não me engano, 21 anos. Então, durante esse período do regime militar, muitos direitos e garantias foram cessados, extintos, diminuídos. E, em decorrência dessa Constituição de 1988, a qual leva o nome de Constituição Cidadã, né? Ela vem, resgata e adiciona também direitos e garantias. Então, primeiramente, a gente tem que... Aqui está dividido, né? Os direitos e garantias fundamentais. Está dividido entre os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, que a gente já viu na primeira aula, que era aquele mnemônico Edu, mora ali, saúde, trabalha lá, cis, é trans, prossegue e preso. Vocês ainda lembram, né? Depois eu vou mandar um material e também na nossa última aula a gente faz uma revisão, né? Direitos políticos, direitos dos partidos políticos e direitos de nacionalidade. Só que eu acho que esse último não vai dar tempo para a gente ver hoje porque é bem extenso. Então, as características, né, dos direitos e garantias fundamentais, a gente pode começar falando da historicidade. O que quer dizer a historicidade, né? Os direitos e garantias fundamentais, eles são moldados, eles nascem, eles são adicionados através do tempo. A gente, no decorrer da aula, a gente vai ver que os direitos e garantias fundamentais, alguns estão presentes, positivados lá, escritos na Constituição, e outros vão estar constando ali em normas infraconstitucionais, né? Lembra quando a gente viu a pirâmide normativa de Kelsen, né? Que aqui no topo a gente vai ter a Constituição, como sendo a norma máxima do Estado, e abaixo a gente vai ter as leis infraconstitucionais, as decretos, as portarias, etc. Então, os direitos e garantias fundamentais, alguns estão presentes, escritos aqui na Constituição, outros a gente não vai encontrar positivado, outros a gente já vai encontrar na legislação infraconstitucional. Então, quando a gente fala que a característica dos direitos e garantias fundamentais tem como ponto a historicidade, quer dizer que esses direitos e garantias eles advêm com o passar do tempo. Evoluem com o passar do tempo. Não pode deixar mais. A segunda característica, que a gente tem que ter, pelo menos as mais importantes, que é essa primeira que eu acabei de falar, essa, só que eu vou explicar cada um. Entretanto, como a gente não tem muito tempo, a prova já está bem aí, você pode grifar esses e estudar a parte. Então, a gente acabou de ver a historicidade, logo após a gente tem a inalienabilidade, o que significa que esses direitos e garantias não estão à venda, eu não posso vendê-los. Esse princípio, essa característica, está atrelado à terceira, a próxima, que é a irrenunciabilidade. Ou seja, eu não posso renunciar a esses direitos garantidos, eu não posso renunciar o meu direito
à vida, o meu direito à segurança, o meu direito à liberdade. Na verdade, as características já são praticamente assim, autoexplicativas. Né? Próxima, imprescritibilidade. Quer dizer que esses direitos e garantias fundamentais, eles não se decompõem com o passar do tempo, você não se perde. Né? Quando eu falo que algo é prescritível, é que ela tem um prazo de validade. Em crimes de ação privada, por exemplo, você tem 6 meses, né, para dar entrada naquela ação, e o judiciário tem um tempo X para julgar. Isso significa que, nesse caso que eu acabei de citar, ela tem um prazo de prescrição, é um prazo de validade. Então, quando eu falo que os direitos e garantias fundamentais têm como característica a imprescritibilidade, significa que, com o passar do tempo, eles não se desfazem, eles permanecem firmes e com plena validade. Universabilidade está muito atrelada também aos direitos humanos, né? Significa dizer que é para todos, né? Até a Dília comentou aqui sobre a legislação do SUS, né? Lá a gente vê que o SUS, uma das características do SUS é a universalidade, né? Significa que é para todos, vale para todo mundo, independentemente de qualquer coisa. Máxima efetividade diz respeito a que o legislador constituinte ele vai criar mecanismos, e a gente vai ver hoje, no decorrer da aula, para garantir que esse direito e essa garantia seja realmente confirmada, validada, né? Resguardada. Eu posso até citar aqui os remédios constitucionais. A gente vai ver no decorrer da aula. Então, quando eu tenho um direito livre e certo que está sendo violado, eu vou impetrar o mandado de segurança. E isso vai garantir a máxima efetividade. Então, não adianta só lá na Constituição estar previsto o direito e a garantia X. Eu tenho que ter um mecanismo para alcançar isso. E a característica da máxima efetividade diz respeito a isso. A concorrência trata de que os direitos e garantias fundamentais eles não possuem uma hierarquia. Eles estão em pé de igualdade uns com os outros. Todos tendo o mesmo valor. A complementariedade significa dizer que esses direitos e garantias fundamentais eles se completam uns com os outros. Proibição ao retrocesso. Né? Como o próprio nome já é explicativo, eu não posso voltar atrás, então a gente não pode retroagir, por exemplo, ao direito de segurança, ao direito à saúde. E limitabilidade, e também a gente vai ver um pouco mais para frente, significa dizer que esses direitos não são absolutos. Ou seja, o direito à vida não é absoluto, o direito à segurança não é absoluto, o direito à propriedade não é absoluto, o direito à liberdade também não é absoluto. E a não taxatividade, como eu falei no início da aula, significa dizer que, apesar da gente ter mencionado, escrito lá positivado na Constituição, alguns desses direitos e garantias fundamentais, o rol que a gente tem lá é meramente exemplificativo, podendo ser adicionados mais, podendo ser encontrado em outras legislações que não a Constituição Federal. Essa é a característica da não taxatividade. Então, intrínseco aos direitos e garantias fundamentais, nós temos as gerações ou dimensões dos direitos humanos, que as bancas de concurso adoram colocar. E na hora da prova a gente tem que
chegar com isso na ponta da caneta. Né? A Polícia Civil 2021, daqui do Ceará, banca de DECAM, caiu a questão disso aqui. E a Polícia Civil também gosta de cobrar. Então, quando a gente fala aqui nas dimensões dos direitos humanos, a gente tem que resgatar a memória que esses movimentos aconteceram inspirados na Revolução Francesa. Então, a gente tem como pilar liberdade, igualdade, e fraternidade, respectivamente. Os direitos de primeira geração. E políticos, que a gente tem que decorar, chegar na prova e saber. Civis e políticos. A segunda geração, a gente tem um mnemônico para a gente poder decorar. Quando a gente lê segunda geração, a gente tem que pensar, fazer uma analogia com a palavra second, em inglês, segunda, né? Então a gente vai colocar aqui só as 3 primeiras letras. Second. Então vou lembrar disso. Onde o S significa social, o E é econômico e o C cultural. Então, todo mundo dá note. Não dá para decorar assim e anotar. Direitos de primeira geração, civis e políticos. De segunda geração, sociais, econômicos e culturais. Second. A gente lembra das 3 primeiras letras. Os de terceira geração são direitos difusos, e ativos. Quarta geração. Também a doutrina fala que o direito à paz. Terceira geração, viu? Difusos e coletivos. Difusos diz respeito a todos. E coletivos, apesar de parecer um sinônimo, mas na verdade significa, poderia colocar, a um grupo específico. Apesar de ser coletivo, mas destinado a um grupo específico. Por exemplo, o direito à greve. Eu não tenho direito à greve, porque eu não sou servidor, nem público nem privado. Então não tenho direito à greve. Mas o agente de trânsito do município X tem. Ele é um direito coletivo, ele pertence a um grupo exclusivo. Os difusos pertencem a todos, independentemente de qualquer coisa. Essa é a diferença básica. De quarta geração, a gente tem direitos cibernéticos, genéticos, de propriedade intelectual. E o quinto, a doutrina não cai muito, mas é bom também a gente saber. É para descartar outras questões na hora da prova. Direito à paz. Todo mundo já copiou? Não.
Impedida geração. É, geração. É paz. Paz, direito à paz. Eu acho que é. Acho que a gente copiou o inglês. Pode passar. Então, aqui nos direitos e garantias fundamentais, a gente pode dividir ele em alguns blocos. Direito à vida, direito à igualdade, direito à propriedade e direito à segurança. Isso faz parte da quinta geração? Não, já é outra coisa. Já é outra coisa. Faz parte do grupo. 5 grupos de direitos previstos no artigo 5. É só para a gente separar e ficar melhor da gente entender. Que a gente tem o direito à vida, e a gente vai falar sobre a pena de morte, sobre o aborto. Direito à igualdade não cai tanto, mas a gente também vai falar. Direito à propriedade, que a gente vai falar que ele não é absoluto. E direito à segurança jurídica, não segurança. Pode passar. Todas essas informações ele vai disponibilizar no grupo, viu? Esse material vai ser disponibilizado no grupo. O que ele vai escrever de pincel aqui é para escrever, sabe? Deixa eu só ver o que foi o outro slide. Não? Deixa eu só ver. Vocês estão copiando aí? A gente vai ver cada um. Então, aqui no direito à igualdade, no caput do artigo 5º, né, que é o artigo mais extenso da Constituição, ele diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de alguma natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros e aos residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Então, a gente vai ver que é uma igualdade relativa, em que os iguais serão tratados na forma de suas igualdades e os diferentes serão tratados conforme suas diferenças. Muito bonito, né, pessoal? Que é justamente isso que a gente vai ver. É uma igualdade relativa. Então, por exemplo, a gente pode falar um caixa prioritário para gestantes, né, no supermercado. Então, é um exemplo assim, bem do cotidiano, que a gente tem o direito à igualdade, que ela é uma igualdade relativa, porque lá a banca vai tentar te enganar. A banca vai tentar te enganar e você tem que saber isso aqui, chegar na prova já sabendo, que ela é igualdade relativa, em que os iguais vão ser tratados na medida das suas igualdades e os diferentes serão tratados diferentes nas medidas de suas diferenças. Deixa eu passar. O direito à vida. Então, o direito à vida assegura não somente o direito de permanecer vivo, mas também o direito de ter uma vida digna. Assim como os demais direitos, o direito à vida não é absoluto. E a gente vai ver ele aqui. A Constituição e outras leis infraconstitucionais estabelecem a relativização desses direitos. Então, primeiro, as bancas gostam muito de cobrar isso, vocês têm que anotar, que a Constituição, ela protege a vida desde a concepção intrauterina, com o espermatozoide indo ao encontro do óvulo. As bancas gostam muito de cobrar isso. Às vezes, e aí ela vai tentar te confundir, vai dizer que é só ao nascer, quando
tem lá o parto, o bebê chorar, esse tipo de coisa, então vai tantos meses, com 3 meses, 6 meses, 3 semanas, mas você tem que anotar que a Constituição protege o direito à vida desde a concepção intrauterina, a formação do zigoto. Como? É uma questão bem polêmica, porque se a Constituição protege a vida desde o momento intrauterino, né? É bem contraditório. Então, é importante também a gente saber que a gente retorna àquele primeiro momento em que eu falei das características, né? Da característica acho que a gente fala sobre que não são absolutos, né? Então a gente pega aqui a vida, e lá na hora da prova também eles gostam de colocar pegadinhas e dizer que os direitos são absolutos, que a vida é absoluta, mas na verdade não. Pena de morte. No Brasil existe a pena de morte. Entretanto, é uma exceção. A pena de morte, ela só irá ser imposta na situação de guerra declarada. E em situação de lesa pátria, né? Guerra declarada. Traição à pátria também é pena de morte. Às vezes eles gostam também de colocar informação a mais, dizer que é por enforcamento, por cadeira elétrica. Só que a gente tem que saber que é por fuzilamento. Então, às vezes, a questão vai te falar: é verdade a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, sendo executado por enforcamento. E aí você não lembra desse pequeno detalhe, a questão está 90% certa. Entretanto, ele coloca um pegadinho que muda ali a forma de execução. Então a gente tem que lembrar que a regra é que não tem pena de morte, exceto em caso de guerra declarada ou fuzilamento. O aborto, né, a gente pode colocar algumas observações no aborto. No aborto, nós vamos ter alguns casos. O primeiro é o feto anencefalo. Porém, para esse aborto acontecer, são necessários os exames, né, comprobatórios, e é necessária a autorização judicial. Então, com esse exemplo, a gente consegue perceber o direito à vida sendo relativizado, não é absoluto. Professor, mas isso ela está incluída na Constituição ou era uma força de meio nosso decreto? Não, ela é infraconstitucional. Aqui foi, salvo engano, o STF. O STF, feto anencefalo. Se eu não me engano, ele nasce sem ou não totalmente formado. Tenho quase total certeza. Mas ele já nasce ali natimorto, praticamente. Então a gente tem o caso do... Eu não posso falar essa palavra porque está sendo transmitido no YouTube. Não derrubar lá. Não derrubar lá. E eu vou ter a gravidez de
risco, porque há um risco claro de morte para a gestante, já que nesse último caso não precisa de autorização judicial. No segundo caso, há uma controvérsia muito grande, ainda está em debate, se precisa ou não de autorização judicial. Só que a maioria dos tribunais já afirmaram aí o entendimento de que não precisa, e que inclusive não precisa nem de representação à autoridade policial. Basta comunicar ao médico. Mas esses dois, o segundo e o terceiro... A gravidez de risco, não, todas são infraconstitucionais. Não está previsto na Constituição. A Constituição te dá só uma base. Aqui na gravidez de risco, não dá para a gente falar em autorização judicial, porque é algo praticamente emergencial. Aqui há uma controvérsia muito grande, entretanto, os tribunais, a maioria já forma esse entendimento de que não precisa nem de autorização judicial, nem de comunicar a autoridade policial. Mas comunicar vulnerável, né? como? Estupro vulnerável. Aí o próprio hospital já notifica. E o primeiro precisa de autorização judicial e, claro, né, comprovar mediante os exames. Todo mundo já copiou? Direito à segurança. E aqui a gente ouve uma observação. Que não é segurança como segurança pública, é segurança jurídica. Aí tem lá no artigo 11, a casa é asilo. Asilo não é asilo que a gente conhece tradicionalmente, não. É asilo de recinto. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Então a regra é que ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador. Então a regra é que ninguém pode entrar nela sem o consentimento do morador. E aí isso aqui não cai na prova não, despenca. Porque aqui a gente tem a exceção. Salvo em caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Já não saiu da frente. As questões gostam muito de confundir. Eles vão colocar que não pode entrar nem se for em flagrante delito, ou vai colocar que só pode se for em caso de desastre, ou vai colocar que só durante a noite. E aí essa última parte, que a gente pega aqui e vê, ou durante o dia por determinação judicial, gerou uma controvérsia muito grande. Porque como nós vivemos num país continental, muitas vezes, na Amapá, são 8 horas da noite, mas ainda é dia. Então, aí gerou-se uma discussão sobre como a gente vai classificar o que é o dia. Então, a doutrina mais aplicável ao caso é que a definição do dia é do crepúsculo à aurora, do nascer do sol ao pôr do sol.
Eu acho que tem até uma questão sobre isso. Deixa eu ver. Pode ser. Pode distribuir. Vou colocar aqui um julgado do STF. Já que a gente viu a definição de dia, a gente vai ver também a definição de casa. Caso tem ventilador aí. Não aberto ao público. Você botou. Ah, eu já coloquei, verdade. Já coloquei. Qualquer compartimento habitável ou habitado não aberto ao público. E aqui a gente tem o julgado do STF. De que a mulher do caminhão não é casa. Essa discussão chegou na STF em que a classe alegava que era o local de moradia dos caminhoneiros e tudo. E aí chegou o STF disse: a mulher do caminhão não é casa. A mulher do caminhão é o instrumento de trabalho do caminhoneiro. A gente tem que ter isso aqui na mente também, é muito importante. Então, casa, qualquer compartimento habitado, não aberto ao público. Então, escritório de contabilidade de um contador vai ser casa. Vai ser casa. É um compartimento habitado não aberto ao público. Ou seja, eu vou ter as prerrogativas de inviolabilidade. O escritório da advogado também é considerado casa. Então, existem regras específicas para a gente entrar nesses locais. Aberto ao público. Ela tem a função infantil, né? Aberto ao público. O mercantil é aberto ao público. Eu acho que tem uma questão que trata assim. Todo mundo já copiou? Vamos fazer a questão 2. Já está todo mundo está com atividade, pessoal? Pronto, questão 2. Questão 2. Os termos do caput do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Assinale dentre as opções abaixo a alternativa correta. Toda vez que eu estou fazendo prova, eu pego esse correto aqui em maiúsculo e grifo embaixo. Do mesmo jeito, quando pede a incorreta. Essa questão é da Consulcom, a mesma banca examinadora que vai aplicar o concurso para vocês. Então vamos lá, letra A. A inviolabilidade do direito à propriedade abrange exclusivamente bens móveis registrados? Não. Aqui ele está querendo dizer que você só vai ter esse direito aqui que está na tela se o imóvel estiver registrado. Claro que não. A gente não faz esse sentido. A igualdade perante a lei não se aplica a situações de discriminação por orientação sexual. Errado. O direito à segurança engloba apenas medidas estatais de proteção contra a criminalidade? Não.
resguardo, inclusive, do próprio Estado cometer uma arbitrariedade contra um cidadão. A inviolabilidade do direito à vida permite a aplicação. Aqui teve um erro de digitação nessa questão, que era para eu ter corrigido e não corrigi. Aqui tem um não. Depois de vida é um não. Escrevam aí. A inviolabilidade do direito à vida não permite a aplicação da pena de morte em casos excepcionais. Está errado, porque esse erro de digitação é para a gente colocar não. Por quê? Porque a aplicação da pena de morte em casos excepcionais é válida. No caso de por vamos para a próxima. A alternativa é: a liberdade de expressão pode ser limitada em situações que envolvam crimes contra a honra e os resultantes de discriminação ou preconceito de raça, por etnia, religião ou procedência nacional. Então, está certo. Então, até como a gente já viu nas características dos direitos e garantias fundamentais, esses direitos eles têm limites. Eles não são absolutos. Como naquele caso, não sei se vocês se recordam, né, daquele podcast do Monark, que lá ele defendia o direito de existir um partido nazi, não vou falar para o Edu, e aí ele dizia que ele tinha o direito de liberdade de expressão e tudo, que era um direito absoluto, mas como a gente já viu na aula aqui, na hora da prova a gente vai marcar, esses direitos não são absolutos, eles têm limites. Então, a alternativa certa, letra é. Porque as pessoas às vezes não têm o artigo inteiro, só lê a primeira frasezinha e eu me interesso. Deixa eu ver no próximo slide e eu só me resolve aí. Pronto. Então aqui a gente tem outra inviolabilidade. Só retomando, né? Para a gente entender o porquê de todas essas garantias e direitos, né? A gente tem que lembrar da época que eles foram criados e estabelecidos, né? A gente da ditadura, do regime militar, vários direitos eram cerceados. Então a Constituição veio e nos garantiu ali um mínimo. E dentro disso, garantiu o sigilo das correspondências e comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma da lei, estabelecer para pedir investigação criminal. Então aqui é a condição ou instrução processual. Aqui é a condição preliminar. A condição da vida que a gente viu, pena de morte, aborto, e etc. Aqui a gente vai ter a investigação criminal e a instrução processual penal. Colher provas, então, quando a gente tiver indícios de que um ilícito pode estar sendo cometido, a autoridade policial vai fazer a requisição ao juiz para a quebra desses sigilos, né? A gente vê que no texto constitucional, né, tá sigilo da correspondência, né? Naquela época não tinha WhatsApp, nem SMS, né? Então a gente vê o texto correspondência, comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas, né? A gente pode usar isso aqui em analogia hoje para proteção do celular, do WhatsApp, SMS e outros aplicativos similares, né? Isso aqui faz parte do direito à intimidade. Da mesma forma, o sigilo bancário, que está se extinguindo. Professor, uma curiosidade. Eu pego o WhatsApp do meu marido sem ele ver. Em teoria, eu estou quebrando essa lei. Sim.
Beleza, só para saber disso. É a mesma Ninguém conta projetor. É a mesma coisa, por exemplo, a polícia aprende uma pessoa X cometendo delito, aí o policial dá ordem, eu quero ver teu celular. O policial não pode fazer isso, tem que ter ordem judicial. Por mais que a pessoa esteja lá cometendo um crime flagrante, ele não pode ir lá e ver as mensagens. Tem que ter a ordem judicial. Eu acho que na prática deve ter sempre nem ponto conjunto, cada um tem um. Não, eu extrapolei. A gente tem que ter na mente isso aqui, as condições, né? Investigação criminal, Constituição processual penal. Constituição processual penal seria ali a colheita das provas, né? Para uma possível investigação. Então, essas são as condições para a gente ter essa quebra de sigilo. A gente lembra quando a gente vai fazer a declaração, né, do imposto de renda? Vocês têm algum contador aí, né? Mas um pouco que eu sei é que se a gente não realizar essa declaração em conformidade, né, tiver uma discrepância muito grande entre os dados que a Receita Federal tem, isso que você informou, o seu sigilo bancário vai ser quebrado. Porque provavelmente houve um crime ali de sonegação. Então eu vou quebrar o sigilo bancário e vou ter acesso. Só que eu quebrei por quê? Por investigação criminal e instrução processual. Eu tive ali um fato anterior que me sugeriu que talvez estivesse ocorrendo um crime. Então eu vou quebrar esse sigilo, essa inviolabilidade para descobrir o que aconteceu. Mas só que pode fazer que seja um pouquinho, ou teria algo específico? Não, salvo engano, eles entram na vara da fazenda, e o juiz próprio da conta. Remédios constitucionais. Eu acho muito importante que também vai muito na prova. Mas vamos ter mandato de segurança, habeas corpus, habeas data, mandato de injunção e ação popular. A gente vai ver cada um. E aqui eu sempre seleciono o que mais cai na prova, porque como a gente não tem muito tempo, a gente tem que pegar logo tudo mastigado. Não há tempo para a gente entender muito bem os porquês, ou ficar perdendo tempo com doutrina. Não é curso de graduação, a gente tem que ir para a prova sabendo disso e pronto. Até mesmo para não acumular muita informação. Então, a gente pode começar aqui com a habeas corpus. O texto constitucional diz o seguinte: conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado, eu já vou grifar aqui, sofrer ou se achar ameaçado, de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. A gente tem que ter em mente essas palavras-chave. Por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus tutela a liberdade de locomoção do indivíduo. O habeas corpus a gente pode ter ele de forma preventiva, que é essa primeira, na verdade, a segunda parte aqui eu grifei. A gente menciona se achar ameaçado, ou de forma repressiva, que alguém sofreu, já sofreu.
Então, existe o habeas corpus repressivo, onde aquele sujeito, o paciente, né, chamado, ele já vai estar com a liberdade cerceada, bem como também existe o habeas corpus preventivo, onde ele, naquele momento, se acha na iminência de ter sua liberdade cerceada. Então, quando a alternativa vier falando sobre liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, eu já vou fazer o nexo com o habeas corpus. As questões gostam muito de colocar também que o habeas corpus cabe nas penas de multa. O STF já entendeu que não cabe. Então é muito importante a gente fazer esse nexo com as palavras-chave. Liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Essa liberdade, essa ilegalidade ou abuso de poder, ela tem que partir de uma autoridade coatora. Então eu não vou pedir o habeas corpus para alguém que sequestra outro. Tem que ser uma autoridade coatora, né? Representando o Estado, com E maiúsculo. A gente tem que saber, do habeas corpus, que e aqui também as provas gostam muito de cobrar. O habeas corpus é gratuito. O habeas corpus ele é gratuito. O habeas corpus ele é informal. O habeas corpus ele é informal. Eu vou explicar o que significa. Né? Informal, ele não precisa seguir um rito, ele não precisa seguir uma forma. Você pode escrever o habeas corpus no pedaço de papel higiênico. Então ele é informal. Com informalidade, eu posso até colocar um gancho aqui e escrever. Ele não precisa de advogado. É isso que eu ia perguntar. Mas precisa de advogado? É dizer, se for preso, eu vou lá e te tiro. Posso habeas corpus, te tiro. Não? Não, o meu comentário é essa coisa, você pode, o habeas corpus pode ser gratuito. O trabalho do advogado é que tem que ser pago. Exatamente. A gente precisa estudar para saber fazer uma só. É. Convincente para provar que eu não estou Usando o chat GPT, né? Então, na época da ditadura, a gente teve o habeas corpus revogado. Né? Sim. Creio que por isso que vem esse contexto da informalidade, de você ter presos políticos, presos que não sejam políticos, mas que sejam ilegais, e de você conseguir solicitar um habeas corpus por um pedaço de guardanapo, um pedaço de papel higiênico. Você olha, se você vê, por exemplo, o asilo, né, o santuário da Idade Média. Esse daí também já lembra uma lei da Idade Média que era a pessoa podia falar pela outra. É engraçado, porque assim. O que é habeas corpus? Não. Corpo político. É assim. É interessante que a gente vai ver que as leis elas se adaptam às aplicações. A gente vai para o próximo remédio constitucional. O habeas data. Então vamos ver o que tem escrito no texto constitucional que fala sobre habeas data. Conceder-se a habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. A gente vai grifar aqui, ó.
Informações são as palavras-chave para que na hora que a gente estiver lá na prova, pegar o caderno e a gente ler, a gente lembrar da aula de hoje e já marcar. Então, lá na Mesportes, a gente selecionou as palavras, né? Liberdade de locomoção, legalidade da prisão. Aqui na Besdata, a gente vai ver que ele trata sobre o direito à informação. Então, conceder-se a habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais de caráter público. Ou para retificação de dados, quando não se prefere fazer por processo civil, judicial e administrativo. Então, conhecimento de informações e retificação de dados. Quando a gente verificar essas palavras, a gente vai lembrar que se trata do habeas data. E aí a gente vem aqui também com as características do habeas data. Ele também é gratuito. Só que eu preciso da prioridade. O habeas data ele é gratuito. E ele precisa do contencioso administrativo. Eu vou explicar. Isso daí que é isso. Então, ele necessita de contencioso administrativo. Significa dizer que, vamos imaginar aqui a situação hipotética. Você quer retificar seus dados no setor de RH da Prefeitura X, que está constando algumas informações erradas. Então, você se dirige até o RH e solicita essa retificação. E essa retificação não é feita, por um motivo Y. E aí você entra com recurso administrativo, o superior hierárquico analisar, e você tem o seu segundo não. E com esse segundo não, você encerra o processo administrativo. Então, quando eu digo que necessita do contencioso administrativo, é que você tem que esgotar as tentativas. Esgotar as tentativas administrativas. Esgotando as tentativas, eu posso entrar com a habeas data. Então, se no primeiro não que eu recebi no processo administrativo eu entrar com a habeas data, ele vai ser negado. Porque eu preciso do contencioso administrativo, eu preciso esgotar as vias. Esgotar as vias. Todo mundo já copiou? Sim. Não? Sim? Não? Vamos para o próximo.
Remédio constitucional. E a gente vem com esse mandado de segurança. Bem muito famoso. Então vamos ver como traz aqui o texto constitucional. Conceder-se ao mandado de segurança para proteger o direito livre e certo. Pessoal, vai falar. Pois não. Em caso da administração pública, tem um prazo para responder, se é verdade. Judicialmente ou aconteceu administrativo? Administrativo. Estabelecido por lei não, mas a não ser que na própria lei orgânica do município já venha o prazo. Por exemplo, vou te dar um exemplo real. Eu acho que a minha carteira de trabalho está assinada até hoje com o município de Santa Quitéria. Só que eu já encerrei meus vínculos. Eu já solicitei administrativamente. Só que eu perdi o ofício. Aí como é que eu provo que eu solicitei administrativamente? Porque eu pedi judicialmente. Eu pedi outras coisas e pedi também que retificasse minha carteira de trabalho. E aí não retificaram. Porque eu não provei o contencioso administrativo. Eu não provei, apesar de ter ido. Eu fiz o ofício solicitando, tinha recebido, só que me mudei de casa e aí se perdeu no meio. Você vai fazer outra coisa. Eu vou conferir se já tiraram, já tem um tempinho. Então, se na lei orgânica do município vier previsto um prazo, claro que esse prazo tem que ser razoável. Não posso tirar um prazo de 2 anos para julgar um processo administrativo. Por aí, geralmente a administrativa é maior. Mas 15 dias, um mês. Posso estar para 6 meses, já é demais. Né? Então isso vai emitir entendimento, né? Como? O prazo nesse tipo de situação vai emitir entendimento. De queixo. É administrativo. E professor, você tem que lembrar que você for fazer esses pedidos, entregar em 2 vias, né? Uma fica no órgão Não fica lá. e outra você guarda que vai comprovar que você pediu administrativamente. Eu fiquei, mas se eu for pedir a minha, essa hora já está queimando. Enfim. Conceder-se a mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo. Para a gente ver, direito líquido e certo. Mas essa história aqui que eu contei foi fictícia, viu? Não aconteceu não. Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, aqui é Qual é o o... tipo de resposta? Como? Tipo de resposta? O judiciário? Salvo engano, assim, de todos os remédios constitucionais que a gente viu aqui, o mandado de segurança ele tem uma lei infraconstitucional, né, como a gente viu lá na pirâmide de Kelsen, que dita as normas desse mandado de segurança. De cabeça, eu não lembro se lá tem prazo, porque geralmente, no ordenamento jurídico, nunca é colocado prazo para juiz. Só para Ministério Público, advogado, juiz tem um prazo assim, ad eterno. Mas o mandado de segurança, pela natureza dele, ele é sempre julgado rápido. E eu vou dar os detalhes daqui a pouco. Então aqui a gente tem que ter em mente também quem é que pode cometer esse abuso. Autoridade pública. Tem até uma questão que eu trouxe para vocês. Então, o mandado de segurança ele vai tratar de um direito líquido e certo. É um direito cristalino, que a gente claramente observa que é um direito seu que foi violado. Enquanto que a ação do mandado de segurança, ele segue um rito especial. Você não tem audiência no mandado de segurança. Você não tem um espaço para dilação de provas. É um direito tão cristalino, tão certo, que basta você protocolar, senão junta ali uns 2, 3 documentos que comprovam, está valendo. Diferentemente de
ações que seguem outros ritos, né? Que a gente tem oitiva de testemunha, produção de prova, e perito, e acariação, e aí vai. O mandado de segurança, eu posso colocar mais dele. Professor, na prática, uma situação, eu não vou mudar de segurança. Vamos supor que tem filho? Não? Vamos supor que tem um filho. Ela tem dois cachorros, então, são seus filhos. Pronto. Mas aí cachorro não dá, porque eu ia colocar na creche. Cachorro. Já tem, viu? Só olha a visão. Mas o poder público não tá lá. Pedido de licença prêmio. Alguém tem que fazer um teste? Pedido de licença prêmio, afastamento, uma negativa de uma cirurgia, a negativa de uma matrícula de uma criança numa creche. São direitos que facilmente a gente consegue ver que foram violados. E que não precisa da gente estar fazendo audiência para chamar a diretora da escola, de uma O testemunha. não chamamento no concurso. O não chamamento de um concurso. Já gostei da referência. Pode ser um mandado de segurança, mas pode ser também ação ordinária. Depende. Se está bem claro mesmo que foi cerceado ali teu direito, é um mandado de segurança. Se ainda paira uma dúvida ali no ar, não tem como comprovar direito, aí vai ser uma ação ordinária. Que é onde a gente vai produzir provas, escutar testemunhas. É mais demorado. É uma data. Por isso que não dá ação ordinária. Não, mas vamos lá. Supondo que eu tenho uma criança, fui atrás da creche, a creche não negou a questão da matrícula. Eu posso entrar com mandado de segurança para a creche Receber. ter que receber essa criança. Vai receber, se não tiver uma justificativa. Porque Plausível, ele sim, trabalha com os pilares constitucionais. Isso, ele tem direito à educação. Aí o juiz na ordem mandamental, lá na decisão interlocutória, ele vai dizer: concedo a segurança, fulano de tal, e determino no prazo de 24 horas, ou o prazo que ele achar mais razoável, que a fulano de tal seja matriculada na creche, tal, que não creche, na nascer e tal, e que não haja nenhum empecilho, enfim, ele está garantindo lá o direito dela. E a gente lembra daquela primeira parte da aula, que a gente falou sobre as características dos direitos e garantias fundamentais, que tem escrito assim: máxima efetividade. Efetividade. Ou seja, não adianta só eu colocar aqui no artigo 1º que vai ter direito à saúde. Se eu não tiver instrumentos para fazer com que esse direito seja efetivado. Quando a gente fala em mandado de segurança, a gente tem que ter em mente também mas algumas coisas que caem nas provas. Eu só coloco o que o banco de concurso gosta de cobrar. O que a gente tem? O mandado de segurança individual. A gente vai ter um mandado de segurança coletivo. No mandado de segurança coletivo, existem algumas peculiaridades. O mandado de segurança coletivo não é qualquer pessoa ou entidade que pode entrar. Os únicos que podem entrar são partido político partido político com representação no Congresso Nacional, Congresso Nacional.
e algumas outras que eu vou colocar aqui. Entidade de classe. Sindicatos. Entretanto, também só tem uma condicionante. Então, eu, Bruno, posso protocolar um mandado de segurança coletivo, um parte ativo? Não posso. Porque o mandado de segurança coletivo, isso só é possível pelos partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Ou seja, se existir um partido político, mas ele não tiver eleito nenhum deputado, nenhum senador, ele não vai poder impetrar esse mandado de segurança coletiva. Entidade de classe, sindicatos, associações com no mínimo um ano de funcionamento. Claro que esses entes que eu acabei de falar devem estar em pleno vigor, constituídos legalmente. E, claro, defesa dos associados. Então, esses são os requisitos para o mandado de segurança coletiva. As bancas de concurso gostam de cobrar. Então, falou direito líquido e certo, eu lembro do mandado de segurança. E também que esse direito líquido e certo ele não é amparado por habeas corpus nem habeas data. Tem uma questão aqui que acabou da gente fazer. A quarta questão que todo mundo aqui. Nos termos constitucionais, você diz assim, mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não é parado por habeas corpus, por habeas data. Quando é responsável pela legalidade de abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do poder público. A respeito do mandado de segurança, é correto afirmar que, alternativa A, é possível impetrar mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionários de serviço público. Atos de gestão comercial, não. Então, a letra A está errada. Nos processos de mandado de segurança,
que os respectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos judiciais, inclusive habeas corpus. É falso. Poderão impetrar o mandato de segurança coletiva dos partidos políticos com representação no Congresso Nacional, as organizações sindicais, entidades de classe ou associação legalmente constituídas em funcionamento há pelo menos um ano. Certo. A letra D não vou ler, porque já mostramos a correta, está muito profundo aqui no assunto. Um bocadinho básico. Vamos aproveitar e fazer já 5. O direito à vida nos termos constitucionais é inviolável, de modo que no Brasil, letra A, não haverá pena de morte em hipótese alguma. Falso. B, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Certo. O complementar poderá instituir pena de morte, não, o ordinário poderá instituir pena de morte. Errado. A gente vai chegar lá e gabaritar. Eu já entrego mastigado para o concurso. Passar. Vamos lá, outro de médico constitucional. Ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovadas má-fé, isento de custos judiciais e o ônus da sucumbência. Então, a ação popular, né, o próprio nome já é autoexplicativo, é uma ação que todos nós podemos propor. Vamos imaginar que na cidade Y possuímos algumas casas tombadas ou uma área ambiental, uma área de preservação ambiental, APA, né, chamada, e que o poder público vai destruir ela, né? Então nós, por meio da ação popular, nós podemos tentar justamente anular ato lesivo ao patrimônio público. É muito parecido com a ACP, né? A Ação Civil Pública, que pertence aí ao Ministério Público, né? Então, falando de ação popular, a gente já sublinha as palavras-chave, né? Anular ato lesivo ao patrimônio público, ou moralidade administrativa, meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. A gente imagina a administração pública demolindo casas tombadas, sempre para fazer estacionamento, né? Não é razoável que o poder público destrua o patrimônio histórico para fazer o estacionamento. Do mesmo jeito que destruam uma área de preservação ambiental, não é razoável essa medida. Depois tem mais um na frente. Mandativos. A gente chega no último remédio constitucional, chamado mandado de injunção. Então, o texto constitucional diz o seguinte: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, as nossas palavras-chave sempre serão falta de
norma reguladora. Vamos supor que tu quer exercer teu direito e garantia fundamental que te foi dado constitucionalmente. Só que falta uma lei regulando aquilo, como que tu vai alcançar aquele teu direito sem ter uma lei. Então, você propõe, né, impetra o mandado de injunção. Você diz assim: ei, Estado, eu tenho direito a isso aqui, ó, só que não existe norma. Deixa eu pegar um exemplo, que não é tão comum o mandado de injunção. Não é tão comum. Não, a questão seria mandar de injunção, testamento, específicos, internação, seria mais, segurança, né? vamos ver o Estatuto de Desarmamento. O Estatuto de Desarmamento diz quem pode ter uma arma de fogo. Entretanto, fica um pouco... Na verdade, a Constituição, vamos supor que a Constituição diz quem pode e quem não pode. Só diz isso, quem pode e quem não pode. Não diz como é que tu vai conseguir. Tu tem que pegar um registro, tu tem que ter idade X, tu tem que ter uma atividade ilícita, qual o calibre que tu pode pegar, quantos tu pode ter. E aí fala com a norma regulamentadora. Vamos supor que não existe isso. No Estatuto de Desarmamento vem tudo isso. Vem os requisitos, vem, né, nas portarias vem os calibres que tu pode possuir, a quantidade. Só que a gente imagina que não estivesse. Mas tu quer ter direito a possuir uma arma de fogo. Só que não tem legislação. E aí tu vai impedir o mandado de injunção. Então, sempre que a questão vinha falando de falta de norma regulamentadora, já lembro de mandado de injunção. Tinha algumas coisas que eu falava. A gente já resolveu a foto. Faltar A terceira e a primeira. Terceira a primeira. Vamos fazer já a terceira. Não. Isso aqui é boa. Eu não passei no conteúdo, mas eu vou passar com o exercício. De acordo com o texto constitucional, pátrio em vigor, assinale a alternativa na qual consta um crime imprescritível, que é constituinte de novo. O próprio fez aplicar lá no parágrafo, de todo o externo. Então ele vem e traz prática de tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, ação de grupos armados contra o Estado democrático. Também existe um mnemônico, para a gente saber quais são os crimes imprescritíveis. Lembra que eu falei que imprescritível é aquilo que não se degrada ao longo do tempo, que não tem prazo de validade? Então, para a gente descobrir, a gente usa esse mnemônico aqui. Ação, racismo e ação de grupos armados contra o Estado democrático. Imprescritíveis. Então, se o Estado demorar 50 anos para te aplicar aquela pena, beleza, é imprescritível. E não se degrada com o passar do tempo. Então, vamos ler de novo a questão. De acordo com o texto constitucional, pátrio em vigor, assinale a alternativa na qual consta um crime imprescritível. Prática de tortura, não está numa ação. Tráfico, também não está. Terror, também não está. E de ação de grupos contra o Estado Democrático de Direito. Então, isso aqui, só com isso aqui eu já consegui acertar uma questão. Não preciso saber o que é uma ação de grupos armados contra o Estado Democrático. Só tem que saber que ele é imprescritível. E marcar lá na hora da prova. Lembrar. Esporte.
Questão número 1. Com relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, assinar a alternativa correta na questão também da Consulpan 2022, Geral Sul, Guarda Municipal. Homens e mulheres são iguais em direito, mas não em obrigações. Por ser a liberdade de pensamento livre, o anonimato é permitido, a fim de resguardar a vida privada do sujeito. Na Constituição diz que a liberdade de pensamento é livre, porém é vedado o anonimato. Então, é errado. C. Flagrante delito, desastre natural e prestação de socorro são algumas das hipóteses que permitem a flexibilização da garantia da inviolabilidade do domicílio. Correto. E assim a gente finaliza as questões. Eu, professor, perdi essa parte da ração. Também. A ração? A ração são os crimes imprescritíveis. Está lá na Constituição, é por isso que cai. Na prova não cai direito penal, mas isso aqui está na Constituição. A Constituição diz. Então, para tu lembrar quais os crimes imprescritíveis, tu lembra do ração. É racismo, ra, e ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Seria ali parecido com um golpe de Estado. Então, aqui. Pode ligar para o professor, mas nós temos Qual professor de português? Ei, ei. Faltando o lá em cima, não, direita lá. Então, direito à reunião, né? Diz respeito ao direito de se reunir. Lá no texto constitucional, diz que não precisa de autorização, apenas de comunicação, e desde que não frustre outra reunião já marcada para o mesmo local. Mas o STF diz que não precisa, na verdade, não precisa nem de comunicação. Talvez não.
E claro, desde que seja pacífico e sem armas. Na próxima aula a gente vai ver direito administrativo e aí vai ter outro exemplo que a gente vai misturar constitucional com administrativo. São atos administrativos e dentro dos atos administrativos a gente fala do poder de polícia. É um poder que restringe alguns direitos. Mas isso é só para a próxima aula. Administrativo naquela parte da contratação, os cargos. Porque assim, a gente só tem uma aula, o que cai em concurso público? Atos administrativos, até se quiserem já adiantar, atos administrativos, poderes administrativos, caducidade, decadência, atributos dos atos administrativos, elementos dos atos administrativos, licitação, cargo em Hidrolândia, dispensa de licitação, compra direta, a nova licitação. O grosso é mais ou menos isso. É muita coisa, né?